Bem-vindos ao podcast. Meu nome é Vanessa Moreira e estou aqui para conversar com vocês, trazer um pouquinho mais de conteúdo para você raciocinar no seu cotidiano, traduzir para a sua vida e viver a sua melhor história, por uma vida com mais propósito e mais amor. É assim que eu sigo o lema para a minha vida e é isso que eu quero estar aqui somando com vocês. E hoje preparei um assunto especial para a gente estar falando sobre família, o fluxo do amor dentro da família. Como que está a sua relação na sua família? Como que estão os papéis? Tanto na sua família de origem, pai, mãe, irmãos, como na família a partir de você, seus filhos, marido, esposa. Que papel você sente que você ocupa nessa família? O fluxo do amor dentro da família, ele é muito importante que ele esteja em movimento. Acontece muitas vezes muitas dificuldades, entraves de relação, conflitos, expectativa, frustração, e acaba engessando um pouco, represando esse fluxo livre de amor. E quando tem um represamento do fluxo livre de amor, gera um incômodo. Então, sempre que você vive um incômodo dentro da sua família, é por conta de um represamento do fluxo do amor. Muitas vezes, nós não sabemos que papel estamos ocupando ou como ocupar apenas o nosso papel. Às vezes dá muita vontade de fazer o papel do outro, ou querer que o outro haja de uma maneira, de um jeito ou de outro, e aí os papéis vão se misturando. Então, você ocupar o seu papel de filho, ocupar o seu papel de pai, de mãe, de marido, de mulher, e ser aquele papel. Muitas vezes nós queremos coordenar o papel do outro, do que o outro não faz, do que o outro não entrega, de como o outro está fazendo e agindo errado, e esquecemos de olhar para o que nós estamos escolhendo viver. Ficamos ali de treinador do papel do outro, sem materializar o nosso papel como ele deve ser. Por exemplo, questões de família, questões entre seu pai e sua mãe, questões de relacionamento entre seu pai e sua mãe. Você é filho, você pode ouvir, você pode apoiar, você pode acolher, mas você não pode decidir por eles, ou colocar uma regra para o seu pai e para sua mãe, ou chegar e chamar a atenção de um ou de outro. Porque se você chama a atenção ou coloca a sua regra, você automaticamente sai do seu papel de filho e migra para um papel de pai do seu pai ou pai da sua mãe, ou mãe do seu pai e mãe da sua mãe. E aí você não está no seu papel. Se você não está no seu papel, não flui para você, não flui para o seu lugar o movimento desse fluxo livre de amor e fica engessado. Você fica vivendo um incômodo e um conflito constante. Então, é muito importante observar qual o papel que você está ocupando, além do seu. E se você está ocupando o seu papel. Porque os seus pais tiveram uma trajetória de vida até que você nascesse. A partir de você, você tem a sua trajetória de vida até... A partir de você, você tem a sua trajetória de vida até que você tenha seus filhos. E os seus filhos vão ter a trajetória deles a partir desse momento. Não dá para arrumar a história antes de você, colocando regras para uma trajetória que você não acompanhou desde o começo. O que você pode fazer é ocupar o seu papel da melhor maneira, ser o melhor filho, ser a pessoa que age na sua vida dentro do que você acredita, aplicar as suas regras internas, desfazer os incômodos do seu papel. E aí você começa a transbordar o seu papel. E a partir de um filho feliz e transbordando o seu papel de filho, você vai poder inspirar o seu pai e a sua mãe a olharem de forma diferente contextos que antes podia trazer um incômodo e sim ficarem melhor com eles no papel deles. Um exemplo típico, de discussão de pai e de mãe. E aí o filho vai e toma as dores do pai ou toma as dores da mãe e chega e quer resolver a situação, que não é problema dele, porque isso é problema de adulto grande, não de filho.
Por isso que eu falo, acolher, ajustar, auxiliar, ajudar, mas não realizar o papel que não é seu. Você pode sim ter uma boa conversa, mas não chamar a atenção. E quando o seu pai fala da sua mãe para você, ou a sua mãe fala do seu pai para você, automaticamente estão agredindo você. Por quê? De uma maneira indireta. Você metade seu vem da formação do seu pai, metade seu vem da formação da sua mãe. Então, isso até já pelos cromossomos. Você tem 23 cromossomos que vêm da história do seu pai e 23 cromossomos que contam a história da sua mãe. Você é a união das duas histórias, vivendo um novo indivíduo e sendo o seu melhor. Quando um pai fala ou anula ou invalida uma mãe para esse filho, é como se estivesse invalidando metade do próprio filho. E aí, se a mãe, por consequência, invalida esse pai para esse filho, invalida a outra metade do filho. E aí, de repente, a hora que você olha para você, não sobrou muita coisa no lugar que você ocupa, por conta de uma desavença de invalidar o pai ou a mãe para você. O seu pai pode não ser um bom marido, a sua mãe pode não ser uma boa esposa, mas sim, eles sempre serão o melhor pai e a melhor mãe que você pode ter. Como assim? Independente das atitudes que seu pai e sua mãe tenha ao longo da vida, eles são os melhores para você, porque você veio a partir deles. Eles passaram a vida adiante. Eles passaram a vida e você recebeu a sua vida. Tudo mais que eles fizerem de bom, que bom para você. E tudo que eles não fizerem de bom, não é bom para eles mesmos. Tudo que vem de bom é bônus, então você já fica mais feliz. Aquilo que eles fazem de errado ou um comportamento do que você não esperava, inadequado, enfim, seja qual o conflito que você tenha com essa situação de pai e de mãe, é a sua percepção do papel deles, do papel que eles deveriam desempenhar. Mas ser pai, ser mãe, basta você ter nascido. Então, olhar e validar, valorizar, gratidão pai, gratidão mãe, a minha vida. E tudo que vier dali para frente são as escolhas deles. E eu não posso ir lá e arrumar essas peças. Porque se eu fico olhando como arrumar a história dos meus pais, eu nesse momento não estou vivendo a minha história. Eu só posso impactar meu pai e a minha mãe a transformarem a rota, a diluírem um incômodo, se eu for o melhor filho, ou se eu for o melhor eu, se eu amar e aceitar a vida que veio deles. Para aceitar e amar a vida que veio deles, que é a minha vida, é preciso que eu valide que esse é o melhor pai e a melhor mãe. Por quê? Porque são os únicos que eu tenho, são os que me formaram. Muitas vezes a mãe traz uma fala, né? Deveria ter escolhido um outro pai para você, ou o pai, não deveria estar com a sua mãe. Não, não tem como, porque essa pessoa que é você já existe aqui. E é muito comum encontrar um fluxo de pensamento de filho, onde ele vai observar e falar, poxa, acho que minha mãe é muito infeliz com o meu pai, a vida dela acabou se estragando com essa história, ela sofreu demais, acho que minha mãe seria mais feliz se ela não tivesse casado com o meu pai, ou o meu pai seria mais feliz se ele não tivesse casado com a minha mãe. Esse pensamento é mais frequente do que a gente imagina, e ele traz a anulação da nossa existência. Quando eu penso que a minha mãe seria mais feliz se não tivesse casada com meu pai, nessa rota de raciocínio, eu não existo. Lembrando que não existe espaço-tempo para o cérebro, é sempre tempo presente. Então, essa construção de raciocínio me invalida de estar aqui. Se eu acho que minha mãe ou meu pai deveriam ter outra história com outra pessoa, não seria eu. Porque geneticamente, inclusive, eu venho desse pai e dessa mãe. Então, esse é um principal ponto de ajuste do fluxo do amor dentro da família. Eu posso sim, nossa, esse é meu pai e eu não concordo com as atitudes que ele tem. E tudo bem, mas as atitudes são dele, são escolha dele, livre-arbítrio, é adulto e ele vive a melhor vida que ele quer viver. Agora, eu não concordo com o meu pai, eu não concordo com o pai que ele é. Porque ele já é pai, só de eu ter nascido. Ou, esse exemplo para a mãe,
Então é importante, na hora de construir um raciocínio de um incômodo gerado dentro desse fluxo da família, eu colocar sim a minha sensação e percepção no encaixe local dentro da família. Eu posso reprovar uma atitude de um irmão, de um pai, de uma mãe, no meu conceito do que eu faria, mas eu não posso ir lá e fazer com que eles tenham a atitude que eu quero. Eu não posso ir lá e repreender a atitude deles, ou até mesmo repreender a validação do papel de ter gerado a vida. Então, é preciso separar em caixas, em locais, cada papel e o roteiro que envolve o papel. Porque dentro das rotas de sobrevivência, que são o nosso fluxo de raciocínio de uma velocidade maior, o cérebro de sobrevivência, ele vai para o tudo ou nada o tempo todo. É vida, é morte, é luta, é fuga, tudo ou nada, é bom, não é bom, serve, não serve. E dentro disso, ele invalida e anula os personagens muito rápido, num pensamento de se salvar. Então, eu reprovo a atitude da minha mãe, então eu reprovo a minha mãe, o papel que ela tem, ela não serve, se ela não serve eu também não sirvo, e aí eu também deixo de existir. É um raciocínio muito de tudo ou nada, que é um raciocínio para nos manter vivos em situações de perigos reais. Esse raciocínio do cérebro de sobrevivência, ele não dá para ser aplicado dentro do raciocínio que eu preciso trazer compreensão para uma situação. Então, quando eu respiro fundo, quando eu consigo utilizar o neocórtex, que é a área do meu cérebro que traz entendimento, amorosidade, eu consigo colocar as peças no lugar. Então, é muito, muito importante que você reflita sobre a validação do seu papel. Você tem direito ao seu lugar e à sua vida. E o seu pai e a sua mãe, independente do roteiro, são o melhor pai e a melhor mãe que você poderia ter, pois são eles que são o seu pai e a sua mãe. Qualquer mágoa, incômodo, inconformidade que você tenha em relação a eles esse é meu pai, essa é minha mãe, e a atitude que ela tem comigo me deixa infeliz ou me deixa triste, e não o papel de mãe dela. É a atitude da pessoa, porque o papel de mãe e o papel de pai sempre estarão preservados. Então, esse é o ponto de você como filho, você como irmãos. Cada irmão tem o seu papel e o seu lugar. Se você é filho único, você tem o seu lugar de filho único. Se você tem irmãos, cada um tem o seu papel e o seu lugar. Não adianta eu intervir na relação do meu pai e da minha mãe com o meu irmão, porque da mesma maneira que eu sou filho, meu irmão, minha irmã também são filhos. Eu posso sugerir, eu posso colocar o meu ponto de vista, mas não intervir. Defender pai e mãe de irmão ou defender irmão de pai e mãe, você sai do seu papel e vira pai de um ou pai de outro. E, de novo, sempre que a gente sai do nosso papel, tem um incômodo dentro da família. Eu posso colocar sim, me expressar, trazer o meu ponto de vista, mas não querer arrumar ou viver a vida deles. É necessário que, quando eu encontro meu papel, eu disponibilizo essa informação, como se fosse um download. Então, quando eu ocupo meu papel e encontro meu papel, eu disponibilizo isso para que cada um deles possa encontrar o papel que eles pertençam. É fundamental que eu ocupe o meu e que eu não fique migrando. Da mesma maneira com os seus filhos. Você tem os seus filhos e, de repente, a sua família tem alguma queixa em relação ao pai dos seus filhos ou à mãe dos seus filhos. Ok, todo mundo não precisa ser unânime, gostar, aprovar, ter um bom relacionamento. Mas não adianta queixar a mulher que eu escolhi para ser a mãe dos meus filhos, o homem que eu escolhi para ser o pai dos meus filhos. Os meus filhos já são filhos deles de qualquer forma, desse homem ou dessa mulher. Pode me dizer, olha, a atitude do seu parceiro não é legal, não está sendo bom, não está sendo produtivo para você, reflita sobre isso, conversar, trocar experiência, trocar informação dentro da família, tá tudo ótimo. Agora, virar perto dos netos ou longe, porque também não é uma questão de falar perto e falar longe, é uma questão do que a gente pensa e do que a gente vibra.
Porque a nossa informação fica como uma tela de LED disponível para que todos acessem. Então, trazer um conteúdo perto de netos, enfim, dos filhos do seu filho. Nossa, você fez uma péssima escolha. Nossa, esse está sendo igual à mãe dele. Você não está contribuindo para aquele neto, para aquela neta, a ser uma pessoa feliz e completa. Você pode não gostar da atitude do outro, mas invalidar como papel de pai e mãe, acho que essa é a principal reflexão desse nosso bate-papo. Isso invalida, isso deixa cada um de nós um ser humano frágil, um pouco triste, ou nunca se sentindo capaz, suficiente, não sentindo que tem um papel de fato. A invalidação, a leitura de eu ser invalidado para o meu cérebro de sobrevivência, que é a parte do cérebro reptiliano, é como se eu tivesse morrido. Então, cada vez que eu sou anulado por alguém ou invalidado por alguém, a sensação que eu tenho no tempo presente é que eu deixei de existir. E aí, se eu deixei de existir, as coisas não acontecem como eu imagino. E eu entro num looping de dor, sofrimento, dor. É fundamental que a gente consiga colocar o papel de cada um no lugar para que exista o livre fluxo do amor, onde a gente sai de uma divisão de amor e começa a somar amor, onde a gente sai de uma competição de quem sofre mais, que é muito comum, eu tenho esse problema, mas eu tenho esse, mas a minha vida é difícil, mas eu tenho que me esforçar, para entrar num raciocínio onde todo mundo ganhe cada vez mais com o crescimento um do outro. Onde quando eu tenho, de repente, uma oportunidade melhor ou um emprego melhor do que alguém da minha família, eu não estou sendo mais que o outro. Eu estou conseguindo viver algo, viver um papel e disponibilizando essa nova informação, esse download, para que todos possam acessar. Quando a gente sai de um raciocínio de competição e começa a agregar valor dentro da família, a gente pode ser feliz com a gente e pode ficar feliz de fato pelo outro. Porque o sucesso de cada um dentro da família é o sucesso de todos. Cada pessoa que dá um passo diferente dentro da família e traz uma nova informação, contribui para que todos os outros, se quiserem e fizerem suas escolhas, também possam viver essa melhor vida, sem precisar se sentir menos importante, menos parte, menos agregado, se sentir diminuído perto do outro. É muito importante a gente sair desse formato de raciocínio de competição, onde só existe a oportunidade para um e normalmente não é para você. E sim um raciocínio de soma, de colaboração, onde todos juntos são sempre mais e sempre que alguém for mais, ele leva essa energia para todo o fluxo da família, para que todos possam acontecer dentro do seu propósito. Essa é a ideia para esse episódio de hoje da família e aguardo o feedback de vocês, notícia de vocês. Tem disponível o WhatsApp do meu podcast, que é 011 97 291 8080. Enviem as sugestões de vocês, perguntas, dúvidas, para que a gente possa traduzir esse programa mais interativo. Tem também o grupo do Facebook, Vanessa Moreira com W, para quem quiser participar. Lá eu coloco muito a minha visão de mundo. O meu Instagram, @Vanessa Moreira com W e 2 underlines. E também o canal do YouTube com o meu nome, Vanessa Moreira, onde vocês também vão encontrar alguns conteúdos lá. E vamos mantendo contato. Aguardo vocês até o próximo programa.